Oficialmente, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da My Hotels de 2026 e eu escolhi um tema quente para começar esse ano. Estou bem animada de passar para vocês, que acho que é uma dor muito grande de todo mundo que tem hotel e que empreende, mas que nunca teve uma formação, né, de administração, de gestão, ou às vezes até teve, mas mesmo assim é algo que é complexo. E aqui dentro da My Hotels, a proposta, né, o meu compromisso com vocês é que cada aula dessas seja um passo a mais que vocês dão em direção a vocês terem mais lucro, mais liberdade, mais leveza na gestão de vocês. E essa aula, ela é muito chave, porque parte de um planejamento, né? Se a gente não... É a famosa, aquela frase da Alice, né? No País das Maravilhas. Se a gente não tem um caminho, qualquer caminho serve. E aí a gente vive apagando incêndio, né? Então aqui o objetivo é realmente a gente ter um planejamento, ensinar vocês a construírem um planejamento. E assim, vamos alinhar expectativas, né? Porque planejamento estratégico é algo complexo de fazer, no sentido de é muito profundo. Então, aqui eu vou dar o passo a passo para vocês de como fazer. Muitos de vocês não vão conseguir executar isso durante a aula, mas eu vou dar o passo a passo para que vocês consigam parar depois e realizar o planejamento de vocês com clareza do que fazer, como fazer, por que fazer, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje, oficialmente, é como fazer o planejamento estratégico do seu hotel para 2026. Para quem que é essa aula especificamente? Essa aula é para todos os donos e donas de hotéis e pousadas que querem planejar um 2026 com mais assertividade, para quem quer ter clareza de como que vocês, não só ter clareza de quais são os seus objetivos, mas como que vocês vão conseguir atingir essas metas na prática, né? Por exemplo, sair daquele quero faturar mais, lucrar mais, quero trabalhar menos, para chegar a ter metas que sejam realmente objetivas, com um caminho realmente definido para você conseguir chegar lá, né? É para quem sente também que muitas vezes, ou todos os anos, para quem já é hoteleiro, dono de hotel e pousada há muitos anos, que todo ano começa com muitos objetivos em mente, mas objetivos soltos, né? Quer aumentar a diária média, quer reduzir o turnover, quer, enfim, organizar os processos, os POPs, mas falta um método, né, simples para você organizar isso tudo. Então, dentro dessa aula de hoje, o que eu vou fazer, e isso é uma metodologia, porque a metodologia da My Academy se traduz na forma como eu sou, né? E eu gosto muito de simplificar, de desmistificar coisas que, em geral, são complexas, e de torná-las acessíveis e práticas para que vocês realmente consigam implementar e ter resultado, tá? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu acho que esse tema é chave para vocês começarem esse 2026 aí diferente? Porque quando a gente não tem um planejamento, e muitos de vocês, eu acho que vocês não têm, basicamente porque vocês entendem a importância, mas vocês não sabem fazer, né? Esse nome, ele assusta um pouco, né? Planejamento estratégico, parece que é algo que você compete a grandes empresas, né? As grandes nacionais e tal. Então, não é verdade. O planejamento estratégico, ele deve existir em qualquer empresa de qualquer tamanho. Ele deve, inclusive, existir na empresa, que é na sua vida, né? A gente tem que ter um planejamento para a gente saber o que você quer viver no seu 2026, o que você quer concretizar. E aqui, obviamente, eu vou focar no âmbito profissional, vou incluir um pedacinho do pessoal também, porque, como vocês sabem, o meu compromisso aqui é oferecer liberdade também, né, e leveza para vocês, e isso vem muito da forma como vocês se planejam dentro do hotel de vocês, né, para a vida de vocês conseguir também caminhar com essa leveza, com essa liberdade, tá? Então, esse tema, ele é fundamental, porque sem você ter metas claras, bem distribuídas também,
você não consegue ter um time que entregue para concluir essas metas. O time não consegue enxergar o plano. E se você não tem um plano, é igual eu te dou um mapa. Você sabe a cidade para onde você quer ir, mas você não tem aonde você está, você não sabe qual é o caminho. Então, de pouco adianta, né? Eu sei aonde eu quero chegar, mas se eu não tenho um caminho, se eu não sei onde eu estou, fica muito difícil, né, da gente conseguir chegar lá. Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer esse planejamento, tá? Então, oficialmente entrando aqui no passo a passo, primeiro passo para vocês conseguirem estruturar esse planejamento de uma forma eficiente é vocês terem a visão de 2026. O que é isso? É uma frase integrada daquilo que vocês querem atingir lá em dezembro de 2026. Tá? Então, antes de qualquer passo, antes de qualquer planilha, de qualquer, enfim, planejamento estruturado, a pergunta que vocês precisam começar é, em dezembro de 2026, como que eu quero que o meu hotel esteja? E essa visão, ela é uma frase, um parágrafo que vai descrever, basicamente, esse futuro desejado. Não precisa ser perfeito, não precisa ser cheio de termos técnicos, precisa ser verdadeiro, inspirador, de certa forma, então não pode ser muito confortável, né? Senão a gente não desenvolve. E tem que ser também possível, tá? Não adianta você colocar uma visão de eu quero ser referência no Brasil, se você não é conhecido na sua cidade. Então, tipo, uma coisa que seja razoável e possível. E aí, você vai, né, dentro dessa visão, você vai escrever, né? Como que você quer que o seu hotel ou pousada seja reconhecida, que nível de organização você quer ter, que tipo de experiência você quer que o hóspede viva, que tipo de resultado você quer ter no final do ano. Vou dar aqui um exemplo. Pode ser algo como, por exemplo, em dezembro de 2026, eu quero que o meu hotel seja referência em experiência acolhedora na minha região, e aí você pode colocar o nome da sua pousada ou do seu hotel, com uma operação mais organizada, um time estável e um resultado financeiro saudável, por exemplo. Faz sentido? Não é uma coisa que vocês vão fazer assim e vai brotar uma frase, tá? É aquilo que eu falei, essa aula é diferente das outras, porque o planejamento estratégico eu poderia ficar aqui muitas horas fazendo com vocês, tá? Como eu faço, por exemplo, dentro do Owners, em que a gente vai passo a passo, a gente vai discutindo, eu transformo propósito pessoal deles em visão do hotel, etc. Aqui eu vou dar o passo a passo específico do planejamento, tá? Então, isso. Primeiro, vocês vão começar com uma visão que vai traduzir o que vocês querem ser, estar, concretizar, né, conquistar em dezembro de 2026. E aí a frase vai começar assim, em dezembro de 2026, eu quero que o meu hotel esteja, seja, enfim, aí você escolhe o verbo e vai escrever, certo? Partimos daqui. Sem ter essa clareza, e aqui, gente, é importante, vocês podem, inclusive, usar o chat também para ajudar, só cuidado quem usa muito o chat GPT, eu uso muito, tá? Não, eu sou super a favor, só cuidado com coisas genéricas, porque qual é a ideia? Realmente tem que comunicar uma verdade para você, porque senão fica uma coisa sem sentido, fica igual aquelas frases coladas pelo hotel que não tem significado para os colaboradores e muitas vezes nem para você, são aquelas pessoas que criam a cultura muito sem alma, né? E aí não faz sentido. Então, aqui, busquem realmente, olhem, é um exercício, não é um exercício de marketing. Você não está vendendo nada para ninguém. É um exercício de verdade. É de você olhar para dentro e falar, é isso que eu quero conquistar em 2026. Certo? Alinhados todo mundo? Maravilha. Então, vamos lá. Segundo passo, você vai pegar o BSC para desdobrar essa visão em 4 pilares. Eu vou explicar o que é isso. Então, agora que você tem uma visão aí, né, que você vai ter uma visão escrita, a gente vai organizar essa visão, é como se a gente fosse quebrar essa visão em 4 partes, para ela ficar mais fácil de se transformar depois em metas e em ações. Então, eu vou mostrar um método que é o método mais reconhecido e mais prático também,
super poderoso de se planejar, utilizado pela maior parte das grandes empresas, justamente porque ele realmente é um método muito eficiente, que é o BSC, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se alguém conhece, mas é o Balanced Scorecard. Traduzindo de forma bem prática, o BSC ele vai te ajudar a olhar para o seu hotel, para a sua empresa, enfim, para o seu negócio em geral, baseado em 4 pilares, que precisam caminhar, digamos que juntos. O que o BSC assume? Que se você, em qualquer área que você atue, qualquer empresa que você tenha, se você olhar para essas 4 áreas, você vai garantir que a empresa está andando bem, que ela está rodando bem, se você olhar para desenvolver essas 4 áreas. Que áreas são essas? Financeiro, então você vai olhar, você vai traduzir essa visão, né, quebrar essa visão, que é uma inteira, em como se fosse 4 microvisões, né, 4 quebras dessa visão. No departamento financeiro, então você vai falar em dezembro de 2026 que resultado financeiro você quer. Em clientes, é a segunda área, como que o hóspede fala e percebe o seu hotel. Processos internos, então operação mesmo, como que as coisas vão funcionar dentro do seu hotel. E o quarto, último pilar é o time, né? Como que você quer que o seu time esteja em 2026. E agora, o que a gente vai fazer é isso, é bem simples. A gente vai pegar essa visão e vai... que você, né, vai ter escrito global e vai fazer perguntas para cada um desses pilares para que você tenha essas 4 meio que microvisões olhando para esses 4 pilares. Então, todo o desenvolvimento de toda empresa, seja ela hotel ou qualquer outro ramo, a gente olha para esses 4 pilares. Então, dentro do pilar financeiro, você vai se perguntar, em dezembro de 2026, qual é o resultado financeiro que eu quero que o meu hotel tenha? E aqui você pode falar de lucro de diária média, de menos dependência de alta temporada, de caixa mais estável. Não precisa ter números ainda, tá? É uma coisa aqui ainda mais abrangente. Depois eu vou traduzir isso em números em coisas mais específicas, mas agora eu quero que vocês tenham clareza olhando para o financeiro do hotel, porque quando a gente fala uma visão macro, às vezes ela ela é muito macro, né? Então a gente precisa meio que começar a desdobrar. E o BSC, ele é esse exercício de começar a desdobrar essa visão. Então, se você olhar para o financeiro, o que você quer atingir no final de 2026, né? Em dezembro de 2026. E aqui você pode colocar uma frase do gênero, sei lá, em 2026 eu quero que o hotel esteja lucrando mais, que aumente, ou que esteja com uma margem de lucro de X%, com uma diária em torno de, sei lá, R$750, e que eu não dependa só de alta temporada para fechar o ano positivo, por exemplo, tá? O quão claro for para vocês, vocês escrevem aí. Mais uma vez, vocês vão ter dificuldade em fazer durante a aula. Eu quero mais que vocês aprendam um método de como fazer, porque não é uma coisa que você vai sentar agora em 10 segundos e escrever essa frase, tá? Eu preciso mais que vocês entendam o como fazer. É isso, a proposta dessa aula é essa, não é fazer junto. Lá dentro do meu programa do Owners, a gente faz junto, eu sento, a gente revisa, fica dias para fazer, tá bom? Juntos. Aqui a ideia é ensinar para vocês como que faz. Que no segundo pilar, que é de clientes, que aqui, né, falando especificamente para o setor de hotelaria, são os hóspedes, né? Você vai perguntar, em dezembro de 2026, como que eu quero que o hóspede fale do meu hotel? Imagina que está alguém saindo do seu hotel e contando para um amigo, né? O que você quer que essa pessoa diga? Você pode pensar em como você quer que ele descreva a experiência, o que você mais quer que o marque, né, na experiência que ele teve com você, que tipo de sensação ele leva, que nota você quer ter na Booking, no Google, TripAdvisor, enfim, os canais digitais mais importantes para você. E aí você vai escrever uma frase do estilo... em dezembro de 2026, eu quero que o hóspede fale do meu hotel como um local de descanso verdadeiro, com uma experiência única, com atendimento humano e que a nossa nota do Booking seja no mínimo X, tá? Um exemplo.
Beleza? Então, falamos do pilar financeiro e do pilar de clientes. O terceiro pilar é o pilar de processos internos. Que aí você vai se perguntar, em dezembro de 2026, como que eu quero que a operação esteja funcionando por dentro. E aqui você vai olhar para os bastidores. Menos incêndios, processos claros, padrões definidos, menos retrabalho entre as áreas. O que tem hoje, o que existe hoje na sua operação que te incomoda, certo? Vocês estão acompanhando? Essa aula é complexa. Tá? Boa. Boa, Rebeca. Boa, Maria. Tá. Então, é isso. Show. A Érica levantou a mão. Pode falar, Érica. Como isso se aplica para uma coisa que ainda não existe? Que você precisa criar isso tudo. Por exemplo, no meu caso, eu estou construindo, já estou prevendo, já sei o conceito, já sei várias coisas que você falou, mas eu não tenho processos, eu preciso implementar processos. Qual seria a adaptação que eu faria no que você está sugerindo? Em dezembro de 2026, eu quero ter todos os processos da minha operação, dos principais departamentos, por exemplo, definidos e formalizados para a equipe, por exemplo, tá? Tá. Que ainda não tenho métrica, né, de melhoria, né? A melhoria só vai vir em 2027. Sim, mas você já ter tudo definido, por exemplo, você já começa muito à frente de muita gente. Eu não vou falar, por isso que eu te falei, tipo, dos principais departamentos, porque, gente, grande parte de vocês tem a ilusão de que a gente, do dia para a noite, tem processo definido para tudo. É muito difícil definir processo. As grandes companhias são anos para definir processos para tudo. E os processos, eles são vivos, eles vão surgir na medida que a operação está rodando. Então, por exemplo, ali pegando o caso da Érica, né, que vai abrir, tem muita coisa que você consegue prever, né? Você consegue estabelecer muitos padrões, muitos processos, mas tem muita coisa que vai ser no dia a dia da operação. Por exemplo, agora, talvez a gente está em janeiro, o hotel vai abrir em julho, talvez não esteja ainda, né, o PMS rodando. Então, se o PMS não está rodando, como é que eu sei que sigla o recepcionista vai ter, que categorias vão ter os quartos definidos, que nomes eles vão estar no sistema, que amenities vão deixar. Então, assim, é muita coisa para definir de janeiro para dezembro. Mas o que você pode colocar de meta é isso, ter os principais processos dos principais departamentos definidos. Você não vai conseguir, eu acredito, né? Que você vai ter... Não querendo jogar um balde. Não, mas real, é isso aí mesmo. É muito difícil a gente definir processos desde lá do piscineiro até, sabe, tudo. Então, você vai pegar os principais, quais são os principais processos de reserva, os principais processos de recepção, os principais processos de A e B. E aí você vai definir e ter isso claro durante a sua operação. Eu acho difícil conseguir também estabelecer processos com tanta antecedência de abrir o hotel, né? Porque é isso. Quando a gente ainda não tem sistema, as coisas, você pode definir padrões, mas POPs mesmo, procedimentos de passo a passo do que o recepcionista vai fazer, você não tem como sem ter isso em mãos, tá? Sem saber aonde, por exemplo, vamos pegando em A e B, você não sabe exatamente como o garçom vai ter que fazer, porque você não sabe exatamente onde vão estar os pratos, os copos, a coisa tem que estar rodando para você realmente ter mais clareza dos POPs em si, tá? Mas os padrões, eles podem ser determinados, beleza? Muito obrigada. Nada, imagina. Então, beleza. Pilar 3 de processos internos, vocês vão responder essa pergunta. Como que eu quero que a operação funcione? Aí você vai pegar os gaps, aí, as coisas que vocês tiveram mais dificuldades ao longo desse ano e vão jogar como objetivo dentro do possível, né? Tem que ser inspirador, ou seja, tem que te tirar da sua zona de conforto, mas também tem que ser real, né? Tem que ser uma coisa possível. E o quarto pilar, que é o último pilar do BSC, é o pilar de pessoas, que vocês vão se perguntar, em dezembro de 2026, como que eu quero que esteja o meu time,
E aí você vai pensar em estabilidade, ou seja, redução de turnover, o clima, se você tem um clima que é tóxico, que as pessoas estão sempre colocando atestados, sempre chegando atrasadas, nunca querem trabalhar, reclamam para tudo e tal. Então, isso você vai trazer nesses objetivos, né? Se você não tem, por exemplo, uma liderança intermediária, né? Você pode colocar o objetivo de ter, que eu sempre falo para todo mundo, dentro do owner, se você não tem liderança intermediária, a sua liberdade é uma utopia. Você precisa de uma... O que é uma liderança intermediária? É níveis de gestão entre você e a operação final, né? Entre o último nível de operação e você tem que ter níveis médios de liderança, senão você nunca vai ter liberdade, se todo mundo responde a você, certo? Então, liderança intermediária, alinhamento com valores, se você quer ter um time mais autônomo, por exemplo, tá? Você coloca os objetivos em relação ao time. O que você tem dentro do time hoje que te incomoda? Em geral, para a grande parte de vocês, em relação à autonomia e turnover, né? Acredito que faça sentido para a grande maioria de vocês. E aí vocês acabam com uma frase do gênero: em dezembro de 2026 eu quero ter um time mais estável, com lideranças intermediárias definidas, assumindo responsabilidades, menos turnover e com os valores mais claros, por exemplo, para o time. Certo? E aí, dentro da My Hotels, eu acrescento aqui um pilar dentro desse planejamento, que é o você como dono. Então, que é o quê? É você garantir, porque aquilo que eu falei para vocês, o meu compromisso é garantir lucro, liberdade e leveza, né, na gestão. E isso passa muito por vocês estarem incluídos como pessoas no planejamento do hotel. E aí você vai se perguntar, né, ou acrescentar uma frase nesses objetivos em que você vai, como que você quer se ver em dezembro de 2026 em relação ao hotel. Então, em dezembro de 2026, eu quero estar atuando mais no estratégico do que na operação, com X períodos de descanso ao longo do ano, sem me sentir preso no hotel 7 dias por semana. Sei lá, estou dando um exemplo, tá? E aí você vai pensar o que faz sentido para você. Certo? Fechou essa parte, todo mundo? Sim? Show. Ok, então, agora que a gente já definiu a visão e quebrou essa visão nas quatro áreas do hotel, nas 4 áreas do BSC, a gente vai transformar essas visões em objetivos por cada um desses pilares, né? Então, você escreveu lá a visão de 2026, você desdobrou essa visão nos 4 pilares do BSC, né? E aí, agora a gente vai para esse próximo passo, que é transformar essas frases em objetivos estratégicos. Qual que é a diferença? A visão, ela é o cenário completo, né? Como se fosse a fotografia completa do futuro. Os objetivos são os grandes focos que você vai ter dentro de cada um desses pilares. Porque, mais uma vez, a gente fez agora... Por que eu vou fazendo passo a passo? Porque é difícil desconstruir isso de uma vez. Se eu falar para vocês objetivo de lucro, objetivo do time, sempre vai ter um monte de coisas que vocês vão querer, que vocês vão desejar, certo? Agora a gente precisa definir qual vai ser o foco, qual é o grande foco por cada uma dessas áreas. Porque sempre eu tenho certeza que vocês colocariam um monte de coisa. É aumentar a diária média, ter mais lucro, é o time ser mais isso, ser mais aquilo, conseguir ter tempo. Se você jogar isso, é quase impossível, né? É inviável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir um grande foco. E, assim, estatisticamente, para vocês terem noção, quem tem 10 metas para cumprir, não cumpre nenhuma. Estatisticamente. Se você tem muitas metas, você não tem muita dificuldade em cumprir todos. Então, aqui a ideia, estatisticamente, se você tem uma a duas metas, a tendência é que você cumpra 100% das metas. À medida que quanto mais meta você coloca em cima disso, a tendência é que a probabilidade de você cumprir diminua. Então, quanto menos metas você tiver, é melhor, porque é melhor você ter 2 metas batidas do que nenhuma, porque ter 10 metas não concluídas.
Então, definam onde vocês vão focar. É esse que é o objetivo desse método aqui. Pilar financeiro. Você vai olhar, você vai pegar o que você escreveu aí das suas frases, e aí você vai pensar. Vai responder agora em uma frase. E aqui a gente já começa realmente a ter mais definições, tá? Até agora era tipo meio que um brainstorm, assim. Agora não. Agora a gente já começa meio que a funilar a coisa. No pilar financeiro, você vai olhar e vai falar: em 2026, o meu principal objetivo financeiro é. E isso aqui tem que estar. Claro, precisa ter um número. Não, mas você precisa ter. O meu principal foco em 2026 é aumentar o lucro. O meu principal foco em 2026 é aumentar a diária média. O meu principal foco é reduzir custos. O meu principal. Qual que é, dentro da área financeira, o seu principal foco? Aumentar a fonte de renda. Reduzir custos, reduzir desperdícios, aumentar a diária média, aumentar a ocupação, enfim, qual é o seu principal foco? Quando você olha aonde está, onde poderia ter mais lucro, onde está indo, qual é o seu ralo aí? Tá? Beleza. E aí a gente vai fazer isso para todos os pilares. No pilar de clientes, dos hóspedes, você vai olhar e vai pensar o que você quer que mude na percepção, né? Então, você vai pegar a frase que você escreveu e vai transformar. Em 2026, o meu principal objetivo em relação aos hóspedes é... E aí você pode ser proporcionar experiências marcantes, ter avaliações mais positivas, enfim, o que for para vocês, subir o nível da experiência relacionada a casais ou a famílias, ou sei lá, melhorar a nossa reputação digital com avaliações consistentes e uma nota mínima de X, fazer com que hóspedes retornem mais, ou que indiquem mais, enfim, qual que é a sua percepção, o que você quer que os hóspedes digam, falem, façam em relação a seu hotel, tá bom? Olhando para hóspedes. E, mais uma vez, escolhe um objetivo claro. Deixa eu ver que tem mais coisas escritas aqui. Disponibilizar mais experiências poderia ser uma meta, né? Poderia. Sim. Poderia, sim. Disponibilizar. E aí, você pode depois enriquecer essa meta, né? Não é disponibilizar mais experiências únicas, marcantes, que tornem, que posicionem o meu hotel como um hotel referência em XYZ, tá? Então, trazer quanto mais claro for para vocês, mais claro fica depois para desdobrar em tudo, tá? Em metas e para o time também. Beleza. Então, foi pilar de clientes e agora vamos de pilar interno. Boa, Rebeca. Pilar interno, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as frases que você escreveu sobre a operação e você vai concluir. Em 2026, o meu principal objetivo em processos internos e aí você pode pegar, por exemplo, o exemplo da Érica, ter os principais processos definidos de recepção, reservas, governança e AIB. Traduzir, formalizar os processos e treinar o time dessas de X áreas, por exemplo, ou dos processos principais de cada área. Tá? Então, pode ser padronizar as rotinas críticas, sair, né, você da operação, tirar o dono da operação do dia a dia e colocar lideranças intermediárias para assumir mais responsabilidades, né, em relação aos processos, não ser vocês mais controlando, por exemplo, tá? Fez sentido? Manda um joinha aí. Show. Então tá. E aí, o quarto pilar, que tipo de time vocês vão querer? Então, lá no esboço, no rascunho que vocês fizeram no começo, agora vocês vão olhar para aquilo e vão definir uma prioridade. Em 2026, o meu principal objetivo com o time e aí vocês olham de tudo aquilo que vocês escreveram, qual que é realmente a prioridade? Ter um time mais estável,
ter lideranças intermediárias fortes, menos turnover, ter uma equipe mais alinhada com os valores do hotel, menos tóxica, mais leve, mais positiva, mais produtiva, desenvolver líderes de áreas para que não seja só você segurando tudo em determinadas áreas. Qual é o objetivo seu em relação ao time? O que você quer que eles estejam, que você tenha, enfim, olhe para time nesse momento, tá? E aí vai depender muito do contexto e da realidade de cada um, mas a ideia é que vocês tenham esse objetivo claro, e agora aqui, voltando para ser bem objetiva, em ensinar vocês a fazer planejamento. Depois daquela visão macro que vocês definiram, vocês vão ter uma definição de uma visão micro, digamos assim, mas que ainda é meio macro, mas enfim, uma divisão dessa, você vai quebrar essa visão macro nesses 4 setores. Dentro desses 4 setores, baseado nessa visão, você vai definir, olhando para essa visão do financeiro, qual é o meu principal objetivo dentro do hotel. Olhando para os meus hóspedes, qual é o principal objetivo em relação aos meus clientes? Olhando para o meu time, qual é o principal objetivo em relação ao meu time? Olhando para os meus processos, qual é o meu principal objetivo em relação aos meus processos, a minha operação interna? Fechou até aqui? Show. Ok. E aí, agora que você já tem essa visão de 2026 e um objetivo principal para cada um desses pilares, a gente vai tornar isso tudo mais palpável. O objetivo é como se ele desse a direção, né? E aí agora a gente vai quebrar isso em metas. Mas não é qualquer meta. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da ferramenta para criar metas eficientes, que é o SMART. Alguém já ouviu falar do SMART? Manda um joinha aí, quem ouviu falar já? Boa, Cristiane já. Alguém mais? Também é um método muito utilizado, e Lara também, muito utilizado e muito reconhecido há muitos anos. Ainda não surgiu ao longo de todos esses anos, eu ensino esse método há mais de 15 anos. E ainda não surgiu um método mais eficiente para criar metas, tá? Então, vamos lá. Como que funciona essa meta SMART? De um jeito bem simples, eu vou explicar para vocês o que é o SMART e aí depois vocês vão aplicar nas metas de vocês, tá? Então, vamos lá. O SMART, ele é um acrônimo, ou seja, cada letrinha dele significa uma coisa. Então, o S de SMART, né, em inglês, né, significa specific. Então, é específica. Então, a meta tem que ser específica. O que quer dizer isso? Não pode ser vago. Por exemplo, quero melhorar o lucro, quero aumentar o lucro, é vago. Quero aumentar o lucro líquido em X%, é específico. Tá? Outra coisa também, aumentar o lucro não é específico, tá? Porque vocês podem estar lucrando a mesma coisa que vocês estão gastando. Não sei se vocês têm essa consciência. Muitos de vocês fecham a operação quase no 0 a 0, lucrando, sei lá, 4 milhões, 5 milhões por ano e está fechando no 0 a 0. Então, aumentar o lucro só, não adianta, aumentar o lucro líquido. Aí você vai ver dinheiro na conta, tá bom? Então, para vocês trazerem também, terem essa clareza e trazerem essa clareza para as metas. Tá? Então, tem que ser específico. Essa é a primeira letra. A segunda letra é o M. Tem que ser mensurável. Você precisa medir. Se não é mensurável, não é gerenciável. Tudo aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Está solto. Ai, Maria, mas como que a gente vai medir engajamento? Com pesquisa, com números. Tudo é possível traduzir em números e indicadores, tá? Não vou explicar isso aqui agora, porque senão fica muito longo, mas para trazer clareza para vocês de que tudo é mensurável e é possível de se medir, tá bom? Se você não sabe como, tem que criar um método. Como que a gente mede felicidade? Como que a gente mede satisfação? Como que a gente mede... O Booking não mede satisfação? Como que mede? Perguntando.
Você não tem o NPS? Você mostra lá, tem uma pergunta que reflete o nível de satisfação. Tem perguntas que refletem o nível de insatisfação, o nível de felicidade, o nível de seja do que for, de engajamento da sua equipe, de atenção ao detalhe, tem 1 milhão de coisas que dá para você medir, mas tudo tem que ser mensurável para você ter controle. Então, a partir do momento que você está estabelecendo uma meta, você precisa conseguir medir aquilo, porque senão você nunca sabe se você está avançando. Tá? Então, tem que ser mensurável. Por exemplo, para tornar mensurável, né, você pode falar, por exemplo, a nota do Booking, não é aumentar a nota do Booking, é aumentar a nota do Booking de 8,5 para 8,7, por exemplo. Tá? Isso é mensurável. Você consegue olhar e ver que a sua nota era 8,5, agora o seu objetivo é 8,7. Aí você consegue chegar no final do ano e falar, bati meu objetivo ou não, né? Bati minha meta ou não. Certo? Então tem que ser mensurável. A terceira letra do SMART, que é o A, tem que ser alcançável. Então, não precisa e não deve ser fácil, mas ela precisa ser possível. Por exemplo, se eu falar que eu quero, sei lá, quero emagrecer 20 quilos em um mês, não é alcançável, né, gente? Não é razoável colocar essa... hoje eu faturei, vamos supor, 2025 vocês faturaram 2 milhões. Aí você coloca, 2026 eu quero faturar 5 milhões. Qual a probabilidade? A não ser que você esteja duplicando o hotel. Assim, me parece muito longe da realidade, a não ser que esteja acontecendo uma coisa muito fora da curva. Você faturou 2 milhões, você consegue chegar ali em 2.500, vamos supor, com tudo muito estruturado. Mas em 5, é mais difícil. Tá? Então, que seja desafiadora, mas que ao mesmo tempo seja alcançável. Tem que ser uma meta alcançável. Tá? Porque também se parece impossível, desmotiva. Você não vê sentido naquilo. Né? Se eu falar para você, olha, sei lá, Maria, você tem que perder 20 quilos agora no próximo mês. Você olha para aquilo e fala, tá bom. Tipo, não vou nem me esforçar para isso, não vou conseguir mesmo. Não faz sentido, tá? Então, o A é de alcançável, o R é de relevante. Então, precisa fazer sentido para a sua visão de 2026. Tem que estar alinhado, porque as metas é aquilo que, se você, toda meta que você estabelecer, você tem que olhar e falar, ela contribui para essa visão que eu estabeleci lá em cima? Ela está andando nessa direção? Porque, por exemplo, você pode colocar uma meta de, eu quero ser sustentável. Mas ser sustentável, está alinhado, vai te ajudar a chegar lá na sua visão? Se não vai, ela não é relevante para esse ano. Certo? Se é relevante, ela tem que se traduzir na visão em algum momento. Por exemplo, vou voltar à analogia aqui do peso, que eu acho que acho que traz clareza para vocês. Se eu falar que eu quero perder meio quilo em um ano, é relevante isso? Gente, meio quilo, eu bebi menos água, me pesei e já perdi meio quilo. Não é relevante. Não faz sentido eu colocar isso como uma meta. Tá? Tipo, colocar meta, por exemplo, de time contratar mais 2 recepcionistas. Isso não é meta de time. Isso aí você bate em um mês e acabou. Não faz sentido, não é relevante isso. Certo? E, por último, tem que ser temporal, tem que ter prazo. Certo? Você precisa saber até quando você quer chegar naquele resultado. Pode ser até metade do ano, até dezembro, no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, até, enfim, você vai colocar as metas que fizerem sentido para você, mais ao longo do processo, mas essas metas, toda meta que você estabelecer tem que ser, vamos lá, resumindo, tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, relevante e temporal, ter prazo. Certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma meta não smart versus uma meta smart da mesma coisa. Quero melhorar a minha nota do Booking. Meta não smart. A meta smart, ela fica assim,
eu quero sair de 8,3 para 8,7 no Booking até dezembro de 2026. Vocês entendem como isso traz muito mais clareza? Conseguem perceber a diferença? Ela é super específica, então ela fala da nota do Booking, não é uma reputação, né, de forma genérica, é super mensurável, você consegue ver, saiu de 8,3 para 8,7, é alcançável? É um salto desafiador? Sim, mas é real, é super possível. É relevante? Totalmente relevante. De 8,3 para 8,7, você aparece muito mais pesquisa. Se a pessoa te filtrou lá a partir de muito bom de 8,5, você já não aparece mais. Né? Você começa a aparecer, você não aparecia antes. Então, é muito relevante. E você estabeleceu um prazo, né? Até dezembro de 2026, certo? Beleza. Então, como você vai transformar esses objetivos por área no Meta Smart? Então, você vai parar e olhar para cada objetivo que você vai fazer essas perguntas. O que exatamente eu quero melhorar? Você vai tornar a meta específica. Como que eu vou medir isso? É desafiador, mas é possível? Faz sentido? É relevante para a operação no meu hotel? E até quando eu vou estabelecer, até quando eu vou cumprir essa meta, né? Até quando, qual o prazo que eu tenho para atingir essa meta? Certo? Então, você vai pegar o objetivo financeiro lá que você escreveu e vai transformar esse objetivo financeiro em 1 a 3 metas no máximo. Vocês vão criar, assim, idealmente, uma meta por pilar, tá? Ai, Maíra, não cabe tudo em uma meta. Tá bom, 2, tá? 3 já explodindo. Porque depois, cada uma dessas metas, você vai ter que desdobrar para departamentos. Tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui. Você vai pegar o departamento financeiro, o pilar financeiro, e vai criar 1 ou 2 metas SMART para ele. E aí você vai fazer a mesma coisa com o objetivo em hóspedes, com o objetivo em processos internos e com o objetivo em time. A ideia não é encher tudo de meta. Quanto menos meta, melhor. Poucas metas, bem escolhidas, e que você realmente vai acompanhar, tá? Idealmente, você começa pelo financeiro, porque o financeiro, ele é um norte, ele costuma dar um norte para as restantes metas, tá bom? Gente, vocês estão comigo? Faz um joinha aí, porque essa aula ela é muita coisa para vocês fazerem depois. Tá, beleza. Tá ajudando? Vocês estão vendo uma coisa, como funciona? Ai, que bom. Que bom. E aí, a partir daqui, você vai ter... você tem lá a visão desdobrada em objetivos por cada pilar. Dentro desse pilar, você desdobrou esses objetivos em 1 ou 2 metas SMART, certo? E agora, vamos para o próximo passo, que é como que você tira isso do papel e desdobra para o time. O que a gente está fazendo aqui? O hotel é uma pirâmide, assim, toda empresa é uma pirâmide. Lá em cima, lá na pontinha, tem o estratégico, que são vocês. O que vocês estão fazendo aqui agora é, lá na ponta, vocês decidiram aonde vocês querem chegar. Vocês precisam ir desdobrando isso até isso chegar na operação. Até o recepcionista ter clareza de que eu preciso fazer isso daqui para a gente chegar lá em cima. O departamento de reservas, eu preciso cumprir esses padrões aqui para que a gente chegue lá. Você vai ter desdobrar isso tudo para trazer clareza para todo mundo da operação. O que eles precisam fazer para que eles cheguem lá. Então, é esse caminho aqui que você está fazendo nesse planejamento estratégico dessa forma, tá? Essa é a ideia. Bom, então vamos lá. Até aqui, só para vocês concluírem até aqui, vocês já vão ter feito um movimento enorme. Você escreveu uma visão clara do como você quer que o seu hotel esteja em 2026, você organizou essa visão em 4 pilares, você definiu o objetivo principal para cada pilar, você entendeu o que é uma meta SMART com os exemplos práticos. E aí, agora, você definiu as metas SMART para cada um desses pilares, e agora, como que você leva isso para o hotel de verdade? Como que você faz isso sair do papel e chegar no time? Primeira coisa, você vai escolher poucas metas para começar.
Você não precisa ter 38 metas para começar 2026. Você precisa ter poucas metas bem escolhidas e as que você realmente vai acompanhar. Então, o que eu te recomendo depois da aula é realmente você pegar os 4 pilares, para cada pilar, escolhe 1 ou 2 metas SMART no máximo. E aí depois, ao longo do ano, se der fôlego, se der espaço, você acrescenta, tá? Mas começa com uma, porque senão é isso. Principalmente para quem nunca fez planejamento estratégico. Tá? E isso, garanto para vocês, já é mais do que muitos hotéis e muitas empresas fazem, tá? Então, a primeira coisa é essa. Poucas metas. Segunda coisa é traduzir metas em ações por área. Então, depois que você tiver essas metas SMART definidas, vem um processo que é aqui que a coisa meio que... Igual quando você faz um desenho, e aí depois você vai pintar, que aquilo ganha vida. Aqui é onde a coisa ganha vida, onde ela vai para a operação e se torna realidade. Você vai transformar essa meta em perguntas por departamento. Então, você vai pegar cada meta daquela ali, você falou, eu quero, vamos pegar a nota do Booking lá de exemplo, né? Eu quero aumentar de 8,3 para 8,7. Aí você vai olhar e vai se perguntar, o que a recepção precisa fazer para que essa meta se torne realidade? O que a governança precisa fazer para que essa meta se torne realidade? O que a cozinha e a IB precisam fazer para que essa meta se torne realidade? O que a manutenção de áreas externas precisa fazer para que essa meta se torne realidade? E aí você vai para a recepção e aí você descobre que ele tem que falar o nome. E aí, para isso, o que você precisa fazer? Traduzir isso em processos claros, ter uma cobrança disso, ter treinamento. Você vai desdobrando, tá? Eu vou começar aqui... Eu estou dando para vocês um macro do como que vocês estruturam isso e como que vocês encaixam umas coisas, umas ações nas outras, como que vocês chegam no final e vocês têm clareza do por que vocês estão dando treinamento disso. Para quê? Porque isso vai ajudar o recepcionista a receber melhor. Se o recepcionista recebe melhor, o hóspede indica mais. Se o hóspede indica mais, eu consigo ter mais notas no Booking. Se eu consigo ter mais notas positivas no Booking, eu consigo aumentar. Estou só dando um exemplo, tá? Vocês conseguem linkar o operacional com o estratégico. Faz sentido? Beleza. Então, aqui mora a chave do negócio, é você pegar essas metas SMART, olhar para cada departamento e trazer clareza, tanto para você quanto para eles, o que precisa ser feito para que isso daqui se torne realidade. Porque muitos de vocês têm a meta de aumentar a nota no Booking. E aí vocês dão treinamento aqui, dão treinamento, ninguém sabe, é tudo, atira para todo lado, né? E a gente não tem muita clareza do que está sendo feito na prática. Aqui é essa clareza do porquê você está fazendo, como você está fazendo, o que estrategicamente você deve focar para ter aquele resultado 2026. E também tem ações que você vai bater o olho e você vai falar, nossa, a gente está fazendo isso daqui, mas isso daqui não está alinhado com o objetivo desse ano. O foco desse ano é outra coisa. Certo? Então, traz muita clareza também de onde investir dinheiro, onde investir tempo, onde investir tudo, dedicação, esforço. Tá? Beleza. Então, poucas metas, traduzir as metas por áreas dentro do hotel. E aí, o terceiro passo é você definir responsáveis e prazos. Cachorro com 2 donos morre de fome. Tá bom? Se você definir um monte de meta que ninguém vai cuidar, ninguém vai cuidar. Literalmente. Tá? Então, defina responsáveis e prazos. E se, por acaso, você for o responsável, e que eu desconfio que seja da grande maioria delas, porque se eu falo de liberdade, vocês estão aqui, né? De leveza, provavelmente é algo que vocês estão buscando, então vocês tocam muita coisa nas costas. Então, definam aqui responsáveis e prazos para as entregas. Então, o planejamento, ele morre muito quando tudo é de todo mundo. É aquela frase que eu estava falando para vocês, cachorro com 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um acha que o outro botou água e botou comida e não botou, e o outro também acha que você botou e não botou, e aí ninguém bota e o cachorro está morrendo de fome. Certo? Aqui é a mesma coisa. Igual aquelas reuniões que vocês fazem, nossa, 2 horas discutindo um monte de coisa, aí sai, vai ver uma semana depois e continua tudo na mesma. Por quê? Porque não atribuíram responsáveis para aquelas ações, tá? Então, para cada meta, você precisa ter um dono da meta e um prazo
intermediário. E você pode distribuir isso também por departamento. Então, se na recepção você definiu que aquele padrão tinha que ser implementado até o final de fevereiro, quem que vai ser responsável por aquilo? O gerente, o supervisor, o coordenador da recepção. É aquilo lá, ele já sabe, fala, olha, até essa data aqui, eu preciso que isso aqui esteja estabelecido. Aí dá 3 semanas, um mês, reunião mensal, você vai lá e fala, olha, como que está isso daqui? Você sabe de quem cobrar, tá? Então é isso, tem que ter responsável e tem que ter prazo. O quarto passo, isso tem que entrar na agenda de cobrança. Planejamento que não entra na agenda está só enfeitando, não faz sentido. Tá? Então, depois de você definir metas e responsáveis, você precisa fazer uma coisa muito concreta, que é escolher um dia do mês para você olhar para essas metas, porque senão vira só um documento bonito, sem utilidade, sem praticidade, sem aplicabilidade nenhuma, tá? Isso daqui é uma coisa que dá trabalho de fazer, não é todo mundo que sabe fazer, então por isso que eu estou falando que essa aula realmente ela vale muito, porque é difícil encontrar pessoas que saibam fazer e muito menos pessoas que ensinem de graça. Então, eu estou dando para vocês aqui, tem muito valor, mas se não tirar do papel, não tem valor nenhum, só tomou tempo, mais tempo ainda de vocês, tá? Então, para que isso daqui se torne realidade, tem que cobrar, tem que ter, acompanhar. Não gosto muito da palavra de cobrança, mas no fundo é isso, tá? Tem que ter um acompanhamento consistente. E aí, como que é esse acompanhamento? Pode ser, sei lá, toda segunda-feira do mês tem reunião com os líderes de vocês. Ou então, se são vocês mesmos fazendo, toda segunda-feira do mês você vai lá e vai analisar como que as coisas estão andando. E aí, a cada 3 meses, você vai olhar como foram os últimos 3. E é assim que a gente chega. Se eu decidir que eu quero... vamos voltar lá no negócio da nota do Booking. Se eu decidir que eu quero uma nota do Booking 9,5 em dezembro, e aí, gente, olha só, vamos trabalhar bem, vamos esforçar, vamos dedicar para que a nossa nota suba, e aí eu quero terminar dezembro com 9,5. Vamos, time? Vamos, tá. E aí você não olha mais para aquilo o ano inteiro. Aí chega dezembro, você olha e fala, nossa, tá 8,9. E você vai fazer o quê em dezembro? Não há mais tempo. Já foi, já passou. Tem que acompanhar. Para eu chegar em 9,5 em dezembro, em janeiro tem que estar 8,6, em fevereiro tem que estar 8,7, em março tem que estar não sei o que lá, porque senão você não vai chegar em 9,5 de novembro para dezembro. Tem que ter acompanhamento, tá? Mesma coisa voltando lá para quem é mais fácil seguir o negócio do emagrecimento. Ah, quero perder 10 quilos em 5 meses. Você tem que ir se pesando, né? Se você não for se pesando ao longo dos 5 meses, como é que você vai saber que você está caminhando no lugar certo? Às vezes você está se matando, fazendo uma dieta louca e tal, e esse não está funcionando. Só que aí você só vai descobrir que não está funcionando 5 meses depois. Não faz sentido, tem que acompanhar. Beleza. E uma coisa importante, e aqui muito eu sendo eu, e muito da minha empresa sendo traduzida aqui para vocês. Antes de encher, e aqui falando como eu faço na minha vida, antes de encher a agenda de vocês com reuniões semanais, mensais, trimestrais, anuais, enfim, antes de encher a agenda de compromissos, de metas, de bloqueios, de projetos, bloqueiem a agenda, na agenda de vocês anual, os momentos da sua vida pessoal que são inegociáveis. Os aniversários, vejam lá, esse ano está cheio de feriados, esse ano vai ser bom para a hotelaria. Né? Tem muitos feriados planejados esse ano, tem muitas coisas para acontecer esse ano. O hotel, bom, se o seu hotel é de turismo, né? Tem muita, a perspectiva é muito boa. Mas aqui, enfim, voltando ao que eu estava falando, garanta a sua vida pessoal antes de tudo. Porque tem uma coisa do curso de produtividade, né? E tem uma frase que eu falo muito. Se você não preencher a sua agenda, outra pessoa vai preencher por você.
Se você não definir o que você vai fazer naquele dia, outra pessoa vai definir por você. Reparem como isso é verdade no dia a dia de vocês. Se vocês não têm um compromisso definido, sempre o time vai preenchendo, não vai? O time, o marido, o filho, enfim, as pessoas vão definindo o que você vai fazer com o seu dia, né? E uma das coisas muito associadas à produtividade é isso, é eu ter as rédeas do meu tempo. Eu decidir estrategicamente o que eu vou fazer com o meu tempo. E passa muito por isso daqui, num planejamento macro, de eu olhar num planejamento anual e falar agora como eu faço, tá? Eu sempre tiro, desculpa, 2 férias grandes com os meus filhos, meu marido, por ano. Então, essas férias eu já bloqueei. Tem 2 períodos na minha agenda que são bloqueados. Nessas semanas eu não faço nada. O que isso implica? Que as semanas anteriores eu já vou ter que me planejar e o time vai ter que se planejar para que essa semana eu esteja off. Então, vocês vão olhar para isso e vão falar, tipo, que semanas ou que dias você não vai estar, que fim de semana, finais de semanas você vai estar viajando, que semanas você vai estar viajando, que momentos você quer garantir, até que horas você trabalha, como que a sua agenda, o que isso que vai acontecer em 2026 vai ter que caber em que espaço da sua agenda? Porque assim, você pode definir que ele cabe em 44 horas semanais ou definir que ele vai acontecer em 30 horas semanais. Mas se você não definir, ele provavelmente vai acontecer em 44. Porque sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai ter coisa para fazer. A partir do momento que você abriu uma empresa, que você empreende, sempre tem coisa para fazer. Eu acho engraçado, porque o meu marido, ele às vezes me pergunta, como que tá? Tá tranquilo agora? Você tá de boa? Sempre tem um monte de coisa, gente. Nunca vai estar, tipo, de boa. Agora, hoje não tem nada para fazer. Não existe isso. Existe eu decidir que hoje eu não vou fazer nada. Isso existe. Agora, não ter nada para fazer é algo que, a partir do momento que você empreende, você não tem mais. Ou dificilmente você tem. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Né? Enquanto que no CLT, por exemplo, é diferente, né? Acabou, você está de férias, o que você tem que fazer? Nada. É isso. Quando eu voltar segunda-feira, tá lá. Quando você empreende, não é assim, né? O negócio é seu, o hotel é seu. Sempre tem coisa que a gente pode fazer. Mas então, o que eu quero dizer é isso. Se você não bloquear a sua agenda, provavelmente você vai ficar sem esses espaços, sem esses tempos, ou você vai definir em cima da hora e vai ficar uma loucura operacional e você vai viajar, vai descansar, vai, né? Com uma tentativa mas com o time te ligando, te interrompendo o tempo inteiro, porque você não se planejou para aquilo. Tá? Então, se planeje, traga clareza para o time, revisem tudo que precisa para que você tenha esses espaços garantidos ao longo do ano. Faz sentido? Sim? Boa. Muito bom. Então é isso, olha. Comecem simples, mas comecem. Se você nunca fez um planejamento, comece. Talvez você esteja pensando aí, nossa, Maíra, mas é muita coisa, né? Visão, BSC, objetivos, metas SMART, desdobramento, reunião mensal. Então, assim, eu quero te tranquilizar. Você não precisa sair da aula, a ideia não é que vocês saiam da aula com tudo pronto. Você precisa sair da aula com um caminho claro, de saber como fazer. Né? Então, se você aí conseguir escrever a sua visão, desdobrar em 4 pilares, entender o conceito da meta SMART, colocar as metas, 1, 2 por área, desdobrar isso para o seu time para começar, você já está anos-luz de 90% dos hotéis e pousadas que estão operando. Tá? Fez sentido, gente? Vocês gostaram? Muito bom. Então, antes da gente encerrar, vamos recapitular o que a gente construiu aqui hoje e para deixar claro na sua cabeça. Então, a gente começou definindo a visão para dezembro de 2026. Então, você escreve uma frase ali, pequena, parágrafo, do que você quer que o seu hotel, como que você quer que o seu hotel esteja em 2026. Depois, você vai desdobrar essa visão em 4 pilares do BSC. Que pilares são esses? Financeiro, clientes, processos, pessoas. E aí, eu recomendo você se incluir também como um 5º pilar aqui. Em seguida, você transforma
essas frases têm objetivos por pilar, objetivos principais. Então, o meu objetivo principal financeiro, meu grande objetivo é esse, o meu grande objetivo em relação aos clientes é esse, o grande objetivo em relação à operação é esse, o grande objetivo em relação ao time é esse. Depois a gente viu o que são metas SMART e como que você constrói essas metas. Né? São metas que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo definido para que elas sejam alcançadas, tá? A gente viu aqui exemplos práticos e aí no final eu te mostrei o caminho para você tirar esse planejamento do papel, né? A gente falou sobre escolher poucas metas, desdobrar essas metas em ações por áreas, definir os responsáveis e prazos intermediários aí, né, ao longo do ano, criar rituais de acompanhamento mensal, trimestral e, muito importante, você se incluir nessa agenda, porque senão essa agenda te engole. Se você não engolir a agenda te engole. Resumo é isso, tá? Então, agora, se você gostou desse tema, se você quer mais ajuda, eu vou abordar, né, todas as quartas-feiras, às 11 horas, eu dou aulas gratuitas em que eu escolho temas que são... A cada aula vocês deem um passo a mais em relação a mais lucro, mais liberdade e mais leveza na gestão de vocês. Então, se você gostou dessa aula, continua participando, continua seguindo, que os temas são sempre nessa direção, né, para ajudar vocês. Tem gente que já está aqui comigo há um tempão, que é muito legal de ver agora. Essa é a nossa aula 37. E primeira aula de 2026, que a ideia é que fique aqui o projeto durante todo o ano. Então é isso, quando a gente fala de planejamento estratégico, gente, pode parecer na primeira... A Rebeca, muito bom, obrigada, Rebeca. Pode parecer, à primeira vista, algo muito distante, técnico, né? Cheio de etapas difíceis, mas no final das contas, planejar é sobre uma coisa relativamente simples, que é você decidir com consciência e quebrar isso no passo a passo, o que você quer viver em 2026. Tá? Você não vai abrir, ou já abriu, né? Ou vive ali num hotel ou pousada para viver apagando incêndio. Ninguém abre hotel, e aqui agora, para vocês que estão abrindo aí, né, Érica, e certamente tem mais pessoas também, a gente não cria negócio para virar escravo dele. Né? A gente cria o negócio com a intenção não só de ter um impacto no mundo, na sociedade, mas também de ter melhor qualidade de vida. Né? Então, cuidado com a falta de planejamento, porque é a falta de planejamento que coloca vocês nesse lugar depois de afogado, né, sobrecarregado, sem vida pessoal, considerando muitas vezes, será que vale a pena? Muitos de vocês conversam comigo, vêm questionar, eu acho que eu quero vender, eu acho que eu quero entregar para uma administradora, eu não quero mais isso para mim, porque chega uma hora que parece que não vale a pena, porque é muito esforço, porque engole a vida de vocês. E não é difícil mudar essa realidade, tá? Quem está comigo dentro do Owner sabe, eu acho que hoje não tem nenhum Owner aqui, né? Tem Owner, tem alguns Owners que ainda participam dessas aulas. Tem algum Owner aqui? Deixa eu ver. Ah, a Rose aí. A Rose é Owner. Tá me ouvindo, Rose? Não sei se ela tá aí. Mas a ideia é que... Ai, ela. Acho que tá mutado, tá bloqueado, Rose, peraí. Eita. Aí, foi. Não é, Rosa? A gente não consegue tirar do papel e fazer acontecer? Sim, conseguimos, é maravilhoso. É isso. Então, a gente vai construindo dentro do Owners esse passo a passo. Então, fica aqui o meu convite para você também, se você tiver interesse, se você for dono, o Owners, ele é, como o próprio nome diz, Owners, né? Ele é para donos de hotéis, exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas que buscam mais lucro, mais liberdade, mais leveza na sua gestão. Então, ele é esse planejamento vivo. Eu monto passo a passo e dou estrategicamente para vocês todos os passos, os mais quebrados possíveis,
para vocês aplicarem com muita clareza. Então, dentro do Owners, você não faz esse planejamento, porque eu faço para você e eu vou fazendo o passo a passo. Você tem um documento em que eu te dou o passo a passo exatamente do que você tem que fazer, em que momento, aonde focar, qual é o seu próximo passo. É uma planilha mesmo, de Excel, que você tem o seu próximo passo, um a um, que você tem que ir ali checando, tá? Então, se você quer essa ajuda, né? Se você não quer fazer sozinho, se você quer que eu mergulhe no seu negócio, te ajude a fazer com você também, você pode deixar aqui o seu contato, se você tiver interesse em conhecer o Owners, que a Bianca tá aí? A Bianca anota, e show, Bianca, que a Bianca anota, depois a gente pode marcar uma reunião para conhecer, caso vocês tenham interesse, tá bom? Se não, continuem por aqui. Vai ser muito gostoso acompanhar vocês nessa jornada de 2026. Está só começando. E aproveito para desejar um 2026 incrível para vocês, com muitas conquistas, com muito lucro, com muita liberdade, com muita leveza na vida de vocês, que é o que eu desejo para mim, para o meu time e para toda a comunidade aqui da My Hotels, tá bom? Obrigada. Eu vou abrir agora para caso vocês tenham alguma dúvida. Bianca, pode colocar o resumo também dessa aula, que é exclusivo para quem ficou aqui, esteve presente na aula ao vivo. Eu sempre dou o resumo para que vocês depois também tenham mais facilidade, né, de implementar. E agora eu vou abrir para dúvidas. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, agora é a hora. Alguém tem dúvidas? Alguém quer ajuda? Ih, eu acho que eu bloqueei. Peraí, gente. Nossa, tá um problema esse negócio aqui, hein? Peraí. Calma aí, gente. Oi. Pronto. Eu gostaria de perguntar sobre abaixar custos. É uma operação que é boleto a boleto, né? Você selecionar cada custo, entender aquele boleto e identificar outros fornecedores. É boleto a boleto, né? Porque dentro desses processos eu acho que eu estou completo em todos. Meu hotel tem 44 anos, estou super legal. Legal. Mas eu acho que ainda posso baixar custos. Uhum. Seria a grande atividade. Estou com todas as notas boas, financeiro está bem, o resto os processos estão todos bem. E acho que me falta ainda isso. Coisa boa. Que coisa boa. Difícil, né, de chegar nesse ponto. Assim, alerta para redução de custos. As áreas que drenam muito lucro do hotel em geral, muito alimentos e bebidas, tem muito desperdício, normalmente, em alimentos e bebidas. Não só desperdício, como a questão dos fornecedores também, dia de compra, tudo isso ajuda muito a reduzir custos. E uma coisa que pouca gente fala e que reduz muito custo, hoje em dia principalmente, é o custo de marketing. Eu não sei se você tem muito... São duas coisas. Eu acabei de contratar uma assistente de alimentos e bebidas, assistente administrativa. Acho que vai dar uma melhorada nisso. Mas a gente tá iniciando um restaurante agora, no hotel, ele tá um pouco de custo, mas ele já está faturando bem, porque estão em alta temporada. Boa. Mas... Você ia falar de marketing. E marketing, isso. Marketing é uma coisa que me dá muito dinheiro, porque é o que mantém o meu hotel. Eu tenho um custo alto, tenho operadora de tráfego, tenho uma coordenadora, eu coordeno o marketing, eu produzo os vídeos, mas me dá muito lucro, porque a ocupação do hotel vem toda a partir dali, vem do Google, vem da operação digital. Então, eu tenho um custo alto da equipe de marketing, mas o retorno é muito alto. Se eu tirar, eu abaixo muito minha ocupação. Então, eu acho que... Qual que é a sua nota no Book? A minha nota no Book é 9.3. Ah, tá ótimo. Porque o que acontece? Muitos de vocês gastam muito dinheiro com marketing, né, para atração do cliente, e depois o cliente vem, o hóspede vem, e vocês não fidelizam. Porque é isso, o custo de aquisição do cliente, né, que a gente chama de CAC, ele é 5 a 6 vezes maior do que você manter um hóspede que você já tem.
E aí você pensa, nossa, mas o hóspede já veio aqui, ele não vai vir outra vez. Claro que ele vai vir outra vez. Hóspedes saudáveis, hotéis saudáveis, têm, em média, 50% do lucro anual vem através de hóspedes que já foram hóspedes, né? Outras vezes. Hóspedes habituais. A gente tem isso, tem muito boas avaliações, a gente replica as avaliações, as pessoas todas falam que Você gasta muito no marketing. Então tem que gastar mesmo no marketing, porque o marketing é um investimento que dá fruto. E o restaurante a gente está montando agora, estamos numa época boa, a gente espera que esse ano a gente não tenha baixa temporada, e o restaurante funciona a partir daí, estamos contratando essa assistente comercial, então eu acho que todos os pilares estão bem trabalhados, assim, eu vou acompanhar as aulas para acompanhar. É boleto por boleto, Boleto analisar como todo, e analisar, às vezes, é boleto por boleto, e é também uma visão macro, sabe? Do tipo, preciso ter isso? Isso dá mais lucro ou mais trabalho? Se eu tirasse isso, sabe? É olhar, quando você chega nessa fase, é gostosa do negócio que você está, porque já é um negócio saudável, consistente a longo prazo, em que você pode cada vez se tornar mais estratégico. Exatamente. Né? De você olhar para a sua operação e pensar, será que não existe uma forma inovadora, uma forma, por exemplo, está aí, né? A tecnologia está aí para disruptiva de várias coisas. Então, não sugerindo substituir, né, funcionários mas tem muita tecnologia muito útil que pode otimizar muitos processos que hoje são feitos por pessoas, e de repente você consegue reduzir o número de pessoas ou otimizar a função dessas pessoas, né? Focar, que essas pessoas foquem em coisas que a inteligência artificial, a tecnologia ainda não consiga fazer com tanta precisão. E aqui aproveito para falar que pode até ser um tema depois para a gente discutir no outra aula. Seria bom fazer uma aula sobre isso. Seria interessante mesmo. De repente é isso, é um tema bom. Que é o seguinte, para vocês que têm hotéis que querem prestar um serviço diferenciado, não se assustem com a tecnologia que está chegando, porque a questão, e não passa por, a meu ver, e acredito que grandes entendedores também, várias pesquisas mostram isso, que você se tornar um hotel moderno, que atende, que encanta, etc., não passa por você se tornar cada vez, substituir pessoas por tecnologia, ou se tornar cada vez mais tecnológico. Um pouco pelo contrário. Não estou desvalorizando a tecnologia, tá, gente? Não quero passar mensagem errada, mas a ideia aqui o maior luxo de tudo, a exclusividade vai ser o atendimento humano. O diferencial do hotel de luxo é ser humano. Essa é a pegada do novo luxo, né? Do luxo atual. A gente está contratando mais gente, não tem muito como cortar mesmo, não. Porque é exatamente o que você está falando. É isso. Hoje em dia, o que a gente mais busca? Justamente se conectar com pessoas, porque a gente passa muito tempo conectado com a tecnologia, com o digital. Então, o diferencial, o luxo, é você se conectar com você mesmo, é você se conectar com a natureza, é você se conectar com outras pessoas que te chamam pelo nome, que sabem o nome do seu filho, que vão ter carinho, cuidado com você, personalizado. Então, isso cada vez mais, às vezes eu acho que vocês têm a imagem contrária, de que, nossa, todo esse esforço não valeu para nada, porque agora está vindo a tecnologia e fazem tudo sozinho. Pelo contrário, cada vez mais isso é mais valorizado no mundo que as pessoas estão tão focadas nas telas, né? Você ter humanos e proporcionar serviços humanos é cada vez mais um diferencial e cada vez mais o que as pessoas buscam. Claro que aqui não estou falando de hotéis que têm foco, enfim, né, de ser mais práticos, mais objetivos, né, não atender um público talvez que vá corporativo, e mesmo assim, o público que está corporativo, que vai a trabalho, é um diferencial. O ser humano é sempre
um diferencial, só que aí, obviamente, numa pegada mais prática, mais objetiva, né? Mais rápida também. Quem vai à família, quem vai para descanso, não quer pressa para nada, né? Não quer, ao contrário do que muitos de vocês acreditam também, que as pessoas querem check-ins em 30 segundos. Ninguém quer check-in em 30 segundos, eles já correm para tudo quanto é coisa o tempo todo, eles querem descansar, eles querem desacelerar, ninguém quer fazer check-in. Claro, não estou falando para você ficar meia hora para fazer um check-in, mas ninguém quer fazer nada correndo. Tá? Então, é isso. Eu nem sei por que eu comecei a falar isso, gente, nem porque eu não sei de onde veio de alguma coisa que o Miguel falou, que agora já não sei o que foi. Mas é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer. Vocês gostaram da aula? Ajudou? A Maria Fernanda falou Cadê? no chat também sobre isso. O problema é que cada vez mais precisamos criar experiências para os hóspedes e com isso as despesas aumentam e nem sempre conseguimos repassar o valor. Então, mas aí se você não consegue repassar o valor, não crie, tá? Criar experiências que dão mais despesa do que lucro, não crie, tá bom? Não é uma coisa só para ser bonita, gente, uma mensagem aqui para vocês. É legal, é bonito, a gente quer criar memórias, é para isso que a gente existe, mas acima de tudo, existe uma supremacia de todo empresário, que tem que dar lucro. Se não der lucro, não tem hotel. Fecha. Se não tiver lucro, se não faz sentido, nenhuma empresa. Né? Aí você vai para ONG, você vai para outros formatos, né, de impacto. Mas empresa, hotel, qualquer outro setor, tem que dar lucro. Então, se você está fazendo alguma ação que está drenando o lucro, que não está gerando... E assim, às vezes pode, esse daqui não gera lucro, mas gera muita satisfação e essa satisfação faz com que o hóspede retorne. Beleza, desde que isso seja possível, viável financeiramente. Mas a experiência, a lógica é você criar experiências que você possa, obviamente, cobrar por elas, porque essa é a ideia, né? Você está proporcionando momentos ali seja de descanso, de conexão, de exclusividade, de privacidade, de romance, de família, de, sei lá, momentos para colecionarem que eles vão pagar para ter a oportunidade de viver aqueles momentos. Então, eu não sei exatamente em que contexto uma experiência não poderia ser repassada para o hóspede. Tá bom? Não sei se não ficou muito claro para mim exatamente, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Idealmente, as experiências, elas são repassadas, sim, para o hóspede, tá? Sim, eu falo que, mas às vezes você incrementa itens no AIB, mimos, etc. Sim, mas esses itens que você coloca no AIB, esses itens que você coloca de amenities, isso tudo, você não vai cobrar o hóspede diretamente por isso, mas você vai aumentar a sua diária baseada nisso. Certo? Você não hoje, imagina, você hoje tem uma diária que custa R$700 e você atua com amenities, imaginando, tá, gente? Você atua com amenities da Granada. E aí, agora, para 2026, você quer proporcionar... Aqui vai parecer que o outro é mais luxuoso, enfim, agora foi o exemplo que me veio. Você decidiu que vai mudar para a L'Occitane. É muito mais caro a L'Occitane do que a Granada. Esse valor que você viu como exclusividade, como, né, uma coisa mais sofisticada, esse valor é repassado na diária. Você não vai cobrar no hóspede pelo... Eu acho que é isso que você quer dizer, né? Você não vai cobrar pelo aquele mimo ali, né? Por aquela amenities, mas isso vai repassado na diária dele. Certo? E, inclusive, vocês, dependendo da narrativa que vocês criam sobre isso, igual eu falei aqui agora, a L'Occitane está associado, né, à exclusividade, a um luxo, à moda francesa, a um luxo, né, que traz toda essa coisa de luxuoso, acho que é isso, essa ideia de luxo muito associada a Paris, né? Mas, por exemplo, se você vai para uma Granado, você consegue aumentar a sua diária média com a narrativa
de brasilidade, que hoje em dia procura-se muito isso. Brasilidade, autenticidade, vivência da cultura local. Então, as pessoas não querem mais estar no Brasil e consumir produtos de fora. Eu quero estar no Brasil e consumir como luxo o melhor que o Brasil tem. Né? Os melhores produtos, as melhores marcas, etc. Então, tudo vai também muito da narrativa. Gente, isso aqui dava outra aula, mas vocês entenderam a ideia? Boa. Respondi sua pergunta, Maria Fernanda. Oi, pode falar. Oi, sim, claro, respondeu. Não, eu falo que, assim, no nosso caso, a gente trabalha com, por exemplo, você usou o exemplo do Amenities, a gente trabalha com toda a linha do Trussur. Então, é o enxoval, os amenities, a aromaterapia, tudo Trussur, né? E às vezes você vai incrementar alguma coisa ou outra, por exemplo, agora a Trussur lançou uma linha que são os aromatizadores de quarto para usar os óleos essenciais. Nessa pegada aí do sono, né? E aí, assim, isso tem um custo, lógico, que você vai repassar, mas às vezes, é assim, que nem a nossa diária média em Campos do Jordão já é alta, né? A nossa diária média hoje é R$ 1.200. Então, você vai aumentar mais esse valor para criar essa nova experiência. Então, às vezes a gente fica nessa, entendeu? Porque é difícil, vocês aumentam muito. Só que você vai diluir uma experiência que você vai cobrar R$ 20 a mais por hóspede numa coisa que você vai usar sempre. Entende? Tipo, não vai de 1.200 para 1.500, vai para 1.230. É uma coisa que torne viável você, entendeu? A longo prazo, o quanto você vai gastar isso. São duas coisas aqui que você pode dedicar energia, que é negociar com a Trussur, né? Então, tipo, você vai com a Trussur e fala, olha, eu já sou cliente de vocês há não sei quanto tempo, a gente usa isso, né, há muitos anos, eu quero implementar isso, mas eu preciso repassar esse custo para o hóspede de alguma forma. Tem como você reduzir esse custo para mim em X? E aí você vai negociar isso com eles, baseado naquilo X, aí você precisa fazer a conta, né? Eu vou gastar X litros dessa essência por quarto por ano. E aí, quanto isso tem que se traduzir nas diárias médias? Claro que você nunca vai ter um número final disso, mas você precisa ter consciência de se o hóspede precisaria pagar R$ 150 a mais para eu ter isso disponibilizado para todo mundo? Ou não? Ou ele precisaria pagar R$ 10 a mais? Porque se você colocar 1.200 ou 1.210, ninguém vai deixar ninguém vai deixar de ficar no hotel. E você não tem custo com isso. Mas, ao mesmo tempo, se você for pagar para todo mundo, você vai ter um curso, por exemplo, de mais R$ 50 mil, mais R$ 60 mil, mais que não precisava ter. Sim. Entendi. Sentido? Faz sentido, sim. É isso. Às vezes o difícil é você parar e buscar a clareza dessa conta, sabe? Você vai fazer estimativas, mas eu recomendo que faça, porque é isso, porque senão, quando você vai parar para fazer a conta, e aqui também respondendo um pouco a pergunta lá do Miguel, que é exatamente essa, tipo, como que eu otimizo? É boleto por boleto, tô pagando, sei lá, tô aqui chutando, tô pagando R$ 100 mil para a Trussur, precisa ser isso tudo? Será que eu não posso renegociar isso? Será que eu não posso repassar uma parte desse valor dentro da minha diária a mais, já que eu estou entregando valor para o hóspede e estou investindo nisso daqui? Né? Então, tem várias coisas assim, e tem outras coisas também. Gente, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu dentro do Copacabana Palace, eu tinha um valor reservado, que eu agora não lembro exatamente quanto é, acho que era R$ 3 mil, se não me engano. Que era um valor em caixa para eu usar porque eu quisesse. E era assim, era R$ 3 mil que já era direcionado para aquilo, para eu agradar hóspedes, tipo, com o que eu decidisse, digamos assim, sabe? E aí aquele valor já estava meio que dentro dos gastos do hotel, aquele valor já era contabilizado. E era um valor mensal. Eu e a minha equipe, porque, igual todo mundo, a gente tinha problemas, né? A gente tinha reclamações, a gente tinha pessoas que a gente queria encantar, por exemplo. Se vinha alguém muito, enfim,
com um impacto muito grande na sociedade, ou de grande renome e tal, e eu queria dar um presente, vamos supor, queria dar, lembrando aqui de coisas que eu já fiz. Aquele, sabe, guarda-ternos? Sabe aquela coisa para guardar terno? Não sei como não sei como chama aquilo. Mas para isso, aquela capa. Aquela capa, eu lembro que uma vez eu mandei fazer para umas dois ou três homens que estavam vindo, que eram posições políticas altas, em que a gente deu, que são normalmente pessoas que, né, que carregam ternos com muita frequência, a gente fez um de couro com as iniciais deles gravada. Aquilo tem um custo. De onde vai sair esse custo? De onde vai sair esse dinheiro? Saía dos meus tais 3 mil reais que eu tinha. Então, assim, tem coisas que a gente ia fazendo, sei lá, bordar travesseiro, bordar bichinho de pelúcia para dar para criança, sei lá, coisas que têm um custo e que, se você não contabilizar com aquilo é dinheiro que está indo, que está drenando, que você não vê. Né? Então, isso acontece muito em negócios familiares. Ai, faltou isso, vou lá comprar, passo o meu cartão de crédito mesmo. Vou lá, vou passar. É dinheiro que está indo embora e que você não vai ver retorno dele, porque você não está repassando isso para nada. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões operacionais que às vezes são lidadas de forma menos profissional e também com esses custos, igual você está falando, tipo os amenities. É muito custo. Quanto vocês gastam por amenities por ano, você sabe? É bem alto. É bem alto. Muito. É muito alto, sabe? Essa coisa, por exemplo, de alimentos e bebidas, que eu não sei exatamente se você estava falando desses mimos que a gente deixa no quarto, né? Ou às vezes coisas que a gente oferece mesmo no restaurante. Isso tudo você tem que fazer sentido no valor que você está cobrando. Tem que aumentar o valor do prato, o valor do... Tem que ter uma... Você precisa estabelecer qual a margem de lucro que você vai ter. E aí, a partir da margem de lucro que você quer ter, você estabelece o preço que você vai cobrar. Sim, é isso mesmo. Né? Ajudou, Maria? Sim, falei um monte de coisa aqui. Não, a gente sabe de tudo isso, né? Mas é difícil. Chega na hora, é o que você falou. Nossa, vamos incrementar isso, vamos pôr aquilo, vamos fazer isso. E a hora que você vai ver, os custos são elevados, né? Que é o que realmente é o que o Miguel falou. A hora que chega no final do ano, você vai ver qual foi as despesas do ano inteiro, se as custa, né? Total. E é por isso que essa questão do planejamento é tão importante. Quanto mais quem não consegue fazer, quem não consegue ficar na parte estratégica do hotel, está perdendo dinheiro. Porque são pessoas que não estão com tempo, porque é isso que eu estou sugerindo para você, demanda tempo. Não vai brotar feito. Não, e também é difícil, são coisas difíceis de você delegar para outra pessoa fazer, dependendo da fase do seu negócio. Então, são coisas que você vai ter que parar e vai ter que fazer conta, vai ter que analisar, vai ter que ir no financeiro, vai ter que pedir dados, vai ter que pedir nota, quanto que eu paguei para a pessoa no último ano, quantos litros a gente usou disso, você consegue estimar quantos você vai usar em 2026, e aí, baseado nisso, então, se isso custaria, sei lá, imagina, agora pegando esse exemplo, né? Você fechou agora o ano, aí você vai ver quantos litros de óleos essenciais da Trousseau eu gastei em 2025. Quanto você vai ter que pegar todas as contas, né? Não sei como é que está o fechamento, você vai ter que fechar quanto que eu gastei especificamente disso em 2025. Provavelmente eu vou gastar um valor semelhante em 2026. Só que você está falando que você quer investir para, além disso, ter outra coisa que eles lançaram agora que teria mais um custo de... Então, se você, acima dessas notas que você já teve lá em 2025, você acrescentasse hoje esse valor que eles estão cobrando, qual seria o final do resultado de 2025? É esse valor aí que vai encarecer. Exatamente. É esse valor aí que, se você não tiver cuidado, você vai pagar e só vai pagando, né? E aí chega no 2026 e você olha e fala, nossa, 2026 eu gastei mais, sei lá, mais $500 mil do que eu gastei em 2025 e a menos, mas o que foi isso? Exatamente, é isso. E aí você olha, é o vidrinho do negócio que você resolveu comprar. É uma loucura, então tem que ter, é isso que eu tô falando. Mas só que para isso, por isso que eu falo tanto que para vocês terem mais lucro, vocês precisam antes ter mais liberdade. E ao contrário do que muitos de vocês acreditam, que normalmente vocês fazem a lógica, né? Eu vou correr atrás de ter mais lucro, e aí quando eu tiver mais lucro, aí eu tenho mais liberdade e fico mais de boa. Não funciona assim.
que se você está tendo mais lucro antes de ter liberdade, significa que você está se afogando mais na operação, você está criando mais coisa para você mesmo gerir, porque você já não tem liberdade. Então fica muito mais difícil. Funciona ao contrário. Você precisa primeiro conquistar a liberdade, como? Através de time engajado e autônomo. Resumindo, é isso. Você precisa de time. E aí, depois que você tem isso rodando, aí sim, você começa a ter mais liberdade para olhar para essas questões estratégicas, que eu acho que é a fase, por exemplo, que o Miguel está. A coisa já roda, já funciona bem. Já está rodando bem. Agora, o que eu preciso? Agora eu tenho tempo estratégico para sentar e fazer isso que eu estou te falando. Isso que eu estou sugerindo você fazer, eu acredito que para muitas pessoas que, não sei se estão aqui ouvindo ou que ouçam depois da aula gravar, vai parecer um surreal. Falei, como que eu vou fazer isso? Em que momento? Sabe? O bicho está pegando lá na recepção, tem não sei quantas pessoas chegando, a recepcionista não veio, a camareira não sei o quê. Mas é isso, por quê? Porque vocês estão envolvidos com a operação. Enquanto vocês estiverem muito envolvidos com a operação, fica muito difícil você olhar em estratégias para ter mais lucro e mais liberdade. Então, é mais lucro e mais leveza. Então, primeiro você conquista a liberdade, para depois você conseguir conquistar mais lucro, exatamente usando esse tipo de estratégias. E mais leveza também, né? De ter uma vida mais tranquila e não afogada. Aí. Faz sentido? Sim, e a gente tem o desafio aí da carga tributária, né? Que isso que esse ano aí a gente está com a reforma acontecendo e não sabe direito o que vai ser em termos de valores, então é um novo desafio aí em questão de despesas, né? De custos. Total. Sim, total. Mais 10%, né? Que a gente vai pagar. Em cima de tudo, vai ser certamente mais um desafio, sem dúvida. Vamos ver ainda quais vão ser as consequências disso, mas... Exatamente. É um ano que a gente quer fazer, mas, por outro lado, você pensa que você tem que te segurar um pouco, porque a gente não sabe o que vai ser aí essa questão dos impostos, né? Total, sim, sem dúvida. É isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma participação que vocês queiram fazer? Obrigada, Miguel. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês de verdade. Espero que vocês coloquem a mão na massa, façam o planejamento de vocês. E a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Beijo.